Vamos então falar agora sobre parônimos. Nós já vimos que sinônimos são palavras de sentido diferente, não é isso, Isaac? É isso mesmo, né? Isaac falou que é. Então... Sinônimos são palavras do mesmo sentido, não são tiradas dessa palavra. Ah, legal. Foi rápido agora. Alguém ajudou ou você que percebeu que... Eu percebi. Então tá certo. Então, sinônimos são palavras de sentido igual ou aproximado. Antônimos são palavras de significação oposta. Homônimos são palavras que possuem igualdade fonética ou gráfica entre vocábulos de significação diferente. E parônimos são palavras parecidas na escrita e na pronúncia, mas com significado diferente. E observem bem, parônimos são palavras parecidas. No caso de homônimos, são palavras de igualdade fonética. Perceberam a diferença ou não? Por exemplo, a questão de homônimos, né? Você vai ter almoço e almoço. Você vai ter censo com C e censo com S. No caso de homógrafos e homófons, você vai ter caminho substantivo e caminho verbo. No caso de parônimos, não são palavras com som igual. São palavras com som parecido. São palavras com escrita parecida. Por exemplo, absolver e absorver. Perceberam a diferença dos homônimos para os parônimos? Então, quando você olhar, já estudaram figura de linguagem? Já ouviram falar da figura de linguagem paronomásia? Então, paronomásia tem a ver com isso. Tá vendo? Se vocês acompanhassem o canal Doses de Língua Portuguesa, vocês saberiam o que é paronomásia. Então, observem bem, parônimos são palavras parecidas na escrita e na pronúncia. Você tem absolver, que é inocentar e perdoar. Você tem absorver, que é sorver, consumir. Aprender, que é instruir-se. E apreender, que é assimilar. Você tem área, que é medida de superfície. E você tem área, que é uma peça musical. Você tem arrear, que é pôr arreios no cavalo. E você tem arriar, que é abaixar. Você tem comprimento, que é extensão, tantos metros de comprimento. Agora imaginem, meia-noite e meia, escutando um barulho desse, hein? A galera já fica assim, ó. Aí, é complicado. Então, vamos lá. Comprimento, que é extensão, e cumprimento, que é saudação. Eu não sei vocês, mas várias vezes, na hora que eu vou escrever comprimento, eu vou pro Google. Porque eu fico assim, qual é o que nessa parada aí? Entende? Qual é comprimento e qual é cumprimento? Tá entendendo? Missão cumprida, calça comprida, né? Oi. Pode falar, meu amigo. Você pode trazer um copo d'água para mim? Obrigado. Aí, se puder passar lá na sala de aula e verificar se nossa amiga ainda está ajudando, né? Ou se foi para lá para jogar tigrinho, né? Então vamos lá, tem aluno que gosta de desperdiçar dinheiro, né? Ele quer conversar, quer ficar no Instagram e assim por diante, na hora da aula. Então vamos lá. Costear, navegar junto à costa. Custear, financiar. Deferir, conceder. Diferir, diferenciar e adiar. Já viu quando o fulano faz um pedido, seja na corte ou de repente numa assembleia, e alguém fala assim, isso foi deferido, isso foi indeferido? É justamente isso aqui. Foi concedido, o pedido foi concedido ou não foi concedido. Agora, o que é diferir? Diferir é diferenciar. Entende? É diferente. Então, eu preciso diferir isso aqui. É diferente de deferir isso aqui. Então, degredado, que é desterrado,
ou exilado, e degradado, que é estragado ou rebaixado. Então, a degradação da humanidade é como assim, o rebaixamento da humanidade, a humanidade está estragada, né? É aquele caso, é um país agora que prende o piadista porque leva a piada a sério, mas não prende o político, porque a política virou piada. Mas fazer o quê? Como disse Toredo, aqui é o Brasil, você está muito longe de casa. Vamos lá. Aí gente, essa frase desse filme é tão assim, me dá uma dor quando eu escuto aquilo. Porque assim, há uma certa ambiguidade. Você não sabe se ele está dizendo para o policial, aqui não são os Estados Unidos, você está longe, você não tem poder aqui nessa região, ou se ele está dizendo, aqui é uma bagunça, você não vai conseguir nada aqui. Deu para entender? Assim, pode parecer que ele está dizendo para o cara, meio que assim, você não está nos Estados Unidos, você não tem poder de polícia aqui. Só que eu não sei se é minha autoestima, quando eu vejo aquilo ali, dá aquela sensação de, assim, ó, aqui é onde a malandragem é premiável, entende? É aquele caso, se você pegar uma caixa de bananada para vender, vai ter um guarda municipal para te sentar o cacete. Mas se você puxar o cordão de uma velhinha e empurrá-la no chão e ela quebrar a bacia e sair correndo, não tem guarda para te pegar. Tá entendendo? É complicado. Com todo respeito aos guardas municipais, mas o que eu estou dizendo é assim, é que você tem, por exemplo, o policial para me parar no trânsito e pegar o meu carro, né, que pode ser rebocado num sábado à tarde, e eu não posso pegar o meu carro sábado à tarde, eu só posso pegar o meu sábado na segunda-feira, sendo que o depósito vai cobrar o aluguel no sábado, vai cobrar o aluguel no domingo. Eu poderia pegar no domingo, mas o depósito não abre, só abre na segunda-feira, né? Ou digamos que de repente o meu carro fosse revocado na sexta-noite, né? Eu pagaria sexta-noite, o sábado, o domingo e a segunda-feira. Mas aí o que acontece? Aí você entra na quebrada, tá aquele monte de cara com fuzil, né? Com escopeta, pistola, revólver, obrigado, meu amigo, um monte de coisa, só que assim, você não tem policial para prender aqueles caras, mas tem policial para revocar o meu carro, assim, aqui é o Brasil. Então é meio complicado, desculpa o desabafo, mas é um negócio meio triste, entende? Assim, você montou uma birosca para vender alguma coisa, sustentar a sua família, aparece o fiscal, mas de repente você tem uma empresa e você tem uma mangueira, né, de água lá para molhar a mão do fiscal com água, né? Aí você molha ali a mão do fiscal com a água que você tem lá, pronto, você não tem problema nenhum. Então, passa aquele caminhão amarrado com arame e ninguém para aquele cara, né? E você tá com um trincado no vidro, acabou, tua vida virou um inferno. É meio complicado, né? É meio complicado isso, né? Não estou aqui dizendo que as pessoas não tenham que ser punidas, né? Tá errado, tá errado. O problema é que, assim, num grau de importância, eu entendo que, vamos supor, o que é mais grave? Um cara que conta piada ou um cara que cobra indevidamente dinheiro de velho aposentado? Talvez deficiente. No Nordeste do país. Gente que não tem acesso à internet. Mas aí o piadista que conta piada num lugar fechado, que alguém gravou e botou na internet, 2 anos depois é condenado à prisão. Léo Lins. Né? Então, assim, e eu não estou defendendo o Léo Lins. Eu só estou dizendo o seguinte, dada a gravidade, é estranho isso. Né? Mas aqui é o Brasil. Então, gente, nada a ver com parônimos, né? Mas vamos lá. Continuando aqui, a questão, de repente eu até edito para isso daí virar um corte e a gente continuar só no parônimo. Oi? Oi? Isso, vai até 9 horas por causa do colégio militar. Tá legal. Porque para a gente que está pretendendo fazer o ensino médio nesse colégio militar, entende? Aí eu não sei qual foi o acerto dos alunos com a direção,
Eu sei que eu vou ficar porque deve ter aluno que vai querer. Aí eu não sei qual é a situação. Não faço ideia, gente. Isso daí no recreio seria importante conversar com a direção, tá? Porque a minha parte aqui é falar sobre o que vocês mais gostam, gramática, né? Olha só, todo mundo sorriu quando eu falei, viu? Né? Menos a Milena não riu não. Então, vamos lá. Degradado e degradado. Continuando. Delatar e dilatar. Claro que você deve ter conhecido algum velho que falou assim: meu estômago tá delatado. Fulano, não bebe Coca-Cola depois do almoço, vai delatar o estômago. Tem que beber água depois, senão vai delatar o estômago. Ué, o estômago fez alguma coisa errada? Né? Então, ou seja, delatar é denunciar e dilatar é alargar, ampliar. Descrição, o ato de descrever, de expor. Então, vamos supor, quando eu falei agora há pouco, não sei se foi com a... Foi com você, Larissa, que eu falei para entregar a lista de presença para o Luan? Foi com você, Breno? Eu sei que alguém veio me entregar, eu falei, aquele jovem moreno de cabelos encaracolados. Foi com quem que eu falei isso? Foi com Larissa mesmo, né? Então, ou seja, isso é o quê? Descrição. Agora, o que seria descrição? A qualidade de discreto. Que, por exemplo, aquela pessoa que, assim, ela comprou um carro, mas ela não postou no Instagram. É aquele cara feio, 2.0, que não está exibindo a namorada bonita. Entende? Não, porque tem namorado que gosta de usar a namorada como troféu, assim. Parece que ele não gosta tanto da garota. Ele gosta de todo mundo ficar com inveja dele, né? Sei lá, cada um com a sua cabeça. Mas aí, nesse caso, mas se a mulher se sujeita a isso, né? Não posso fazer nada. Então, nesse caso, observe bem, né? Que a gente vê que, assim, o discreto é aquele cara que, assim, ele tá na dele, né? Aquela moça discreta tá na dela. Agora, a descrição é diferente de descrição. Descrição tem a ver com descrever. Perfeito? Então, vamos lá. Despensa e dispensa. Despensa é aquele lugar... A nossa geração, olha eu me comparando a vocês, aí nisso, que nem eu falei com a minha esposa, não deu tempo de me barbear, vai parecer que eu sou velho, ela, mas tu tá velho. Aí nesse caso, o que acontece? Por exemplo, dispensa era uma coisa que os antigos tinham para guardar as coisas em casa, porque nós tínhamos uma hiperinflação antes do Plano Real, em que o café custava tanto, 8 horas da manhã, meio-dia já vi o cara com remarcador, custava outro preço. 5 horas da tarde, custava outro preço. Era mais ou menos assim. Então, no final do mês, a pessoa fazia a compra do mês, ela tinha o freezer. Já viu aqueles freezer de bar? As pessoas tinham freezer em casa para guardar carne, frango, aquele negócio todinho, para passar o mês. Ela comprava coisa de 5, 10 quilos de arroz, 20 quilos de arroz, dependendo da família, para passar o mês. Por quê? Porque o preço aumentava. Então era pote de meio quilo de margarina, potes e potes, para guardar em casa. Hoje não. Você compra 250, vai ao mercado, acabou, você vai de novo e tal, porque não varia tanto. Não é vareia aqui, tá, gente? Vareia tem a ver com outra coisa, mas assim... O variar do verbo variar é varia. Então o preço hoje não varia tanto. Aí nesse caso, as pessoas tinham uma despensa, que é diferente da dispensa, que é a questão de você ser licenciado, ser isentado. Eu, por exemplo, na época do alistamento, eu me alistei na Marinha. Então, assim, praticamente que se alistava na Marinha não passava, né? No Exército era mais complicado. O Exército aceitava todo mundo, né? A Marinha e a Aeronáutica não. Então, o que acontece? Houve uma dispensa, que é diferente da despensa. Seguindo aqui, despercebido e desapercebido é outro. O comprimento e o cumprimento para mim, comprimento e cumprimento para mim
e o despercebido e desapercebido. Eu sempre tenho que olhar, eu esqueço, cara. Para mim dá ruim isso aqui. Eu até evito usar a palavra para não ter problema. Por quê? O despercebido é aquilo que não foi percebido, né? Passou despercebido, não foi percebido. Agora, o desapercebido é o despreparado. Fulano passou aqui desapercebido. É aquele caso, vamos supor, digamos, tá lá a mocinha no Instagram. Aí passam dois caras numa moto. Os dois caras da moto, com a mochila do iFood, faz a volta. E ela tá lá. Gente, eu tô aqui, seguindo lado. Aí do nada, o cara já passa com a pistola de brinquedo, né? Pegando assim, com a bicicleta, entendeu? Quem não tem as manhas, entendeu? Aí o que acontece? O carro não deu a dica. O cara passa assim e pega. Mas é com a bicicleta. O cara da moto é fácil, ele não precisa fazer isso, né? Ele aponta e foi. Aí é claro que se ele descer sem apontar, a menina tá pagando o negócio em 48 vezes, ela vai querer brigar com o cara. Então ele tem que mostrar logo. Então observem bem, ela tá desapercebida. Perceberam? Então observem que assim, o despercebido é o que não é percebido. E o desapercebido é o despreparado. Entende? Aí vamos lá. Discente e docente. Discente, vamos supor, vocês fazem parte do corpo discente do intelecto. Eu faço parte do corpo docente do intelecto. Perceberam a diferença? Discente para docente? Então vamos lá. Aí nesse caso aqui, emergir e imergir. Isso aqui é mais fácil, né? Então, imersão. Imersão é mergulho. Emersão não é o Emerson de 2 metros. Emersão é você sair da água, né? Então, vinha aquela sereia emergindo do mar. Ela está saindo, entende? Ou então, o Jorginho Mendes, ele deu aquele mergulho e ele emergiu como um saco de batata. Perceberam? Então, vamos lá. Emigrar e imigrar. O cara que veio de lá do Afeganistão, ele é imigrante ou ele é emigrante? Imigrante. E o cara que sai daqui e paga 50 mil para entrar clandestinamente nos Estados Unidos, ele é o quê? Emigrante, porque ele está saindo, né? Eu nem sei se é 50, tem gente que acha que paga menos, gente que paga mais. Acho que depende da situação, né? Então, para ver, o Brasil tá tão bom que o cara gasta um dinheirão, né, para tentar a sorte e ainda correr risco de ser preso ou deportado. Mas, vamos lá. Eminente e iminente. Eminente, né? Então, digamos, eminente tem a ver com ilustre, elevado. Fulano tem uma orelha eminente, né? Ou então, fulano tem um salário eminente, vossa eminência, ou seja, eminência tem a ver com destaque. Iminência tem a ver com algo que está, por exemplo, prestes a acontecer. Então, digamos, como é que eu posso dizer? O concurso para o Colégio Naval é iminente, está prestes a acontecer, certo? A aprovação, as férias são iminentes. Por quê? Estão prestes a acontecer. Deu para entender? No caso, eu quero ser um professor eminente. Deu para entender a situação? Então vamos lá. Estufar e estofar. Você percebe que estufar tem a ver com aquecer na estufa. Tá aí? Por exemplo, o peão leva a marmita para o trabalho. E aí ele coloca na estufa para estufar, para esquentar. No caso, o estofador, ele vai o quê? Reparar o seu banco. Ele vai estofar. Ele vai encher o seu banco que já está com um pouquinho de problema lá. Você tem um cachorro ou um gato que tirou, né, aquela capa do estofado, assim por diante. Aí você tem, aqui é complicado.
Aqui é complicado. O flagrante e o fragante. A maioria das pessoas falam fragante, mas elas queriam dizer flagrante. Poi! Os caras me pegaram no fragante, velho. Não é fragante não, filho, é flagrante. Entende? Fragrância é outra coisa, tem a ver com cheiro. Entende? Aí observem o seguinte, né? Claro. Eu entendo o cara que fala fragante, porque parece que o cara fragante ele consegue seduzir as meninas, né? Tio, quando ele fala fragante, eu me arrepio toda. Quando ele fala nós gosta. Quando ele fala nós tá. Quando ele fala nós ficou. Nós pode desenrolar. Pô, tio, olha, me dá um calor, né? Aí o cara vai ficar falando nós gosta, ele sabe que funciona. Então, continuando aqui, né? Tá rindo? Tem menina que gosta. É verdade. Então, seguindo aqui, fluir e fruir. Fluir é correr, né? Agora, fruir tem a ver com desfrutar. Imoral e amoral. Imoral é contrário à moral. Amoral não é nem a favor nem contra. É meio que assim, vamos supor, há situações, digamos, é imoral fulano fazer isso. Mas por que é imoral? Sei lá, na nossa sociedade é imoral. Aí, poxa, na sociedade que eu vivo não é imoral. Então, vou pegar um exemplo simples. Para os países orientais, o cara ter 2, 3 esposas não é imoral. Aqui no Brasil, o cara ter 2 mulheres é imoral. Qual país que não é? Qual país que não é? Aí depende, país geralmente de legislação muçulmana, o cara pode ter. Só que, obviamente, existe uma regra de você poder manter a quantidade de mulheres que você tem. Aí é aquele negócio, querer ter 3 mulheres é mole. A pergunta é, pode manter? Esse é o caso, né? No Brasil, deixa quieto, não quero mexer com a nossa autoestima. Aqui é o Brasil. Vamos lá. Aqui no Brasil a mulher que sustenta o homem, mas vamos embora. Então vamos lá. Nesse caso aqui, né? Fluir, correr, fruir, desfrutar, imoral e amoral. Agora, 2 situações. Nós temos o ímpio sem assento, sem piedade, e nós temos o ímpio com assento, que é o sem fé, o herege. Então, por exemplo, tem a impiedade de quem não tem piedade e tem a impiedade de quem é incrédulo. Vamos supor, o Lucas era coroinha na igreja, participava da missa e tudo, era do grupo jovem, tocava violão, aquele negócio todinho. Aí agora, né, o Lucas não acredita em Deus, não acredita que existe o diabo, né? Para ele, Deus, Satanás, Pokémon, é tudo a mesma coisa. Então, no caso dele, ele está no nível de impiedade, né, da heresia. E não, no caso, ele é incrédulo. É diferente, né, de, por exemplo, o Carlo chegar e pegar o gato da vovó, abrir o gato no meio, tirar as vísceras do gato e pendurar no varal, que já é uma impiedade de crueldade. Perceberam a diferença perceberam a diferença de um ímpio para o outro? É tudo ímpio, mas a palavra impiedade e a palavra ímpio ela é polissêmica. Deu para entender? Quando ouvirem falar de polissemia, é justamente isso. Porque assim, polissemia não, polinomia, digamos assim. Então, nesse caso aqui, paronomia, polinômio é matemática. Então, vamos lá, é matemática, né? Binômio, rapaz, olha. Rapaz, negócio de estudar deixa gente doido. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Deixe-me ver, desculpa, esqueci. Né? Indefeso e indefeso. Indefeso, sem defesa, fraco. Fulano é indefeso. Né? Então, por exemplo, é muito fácil
o Guilherme querer roncar para cima do Cardoso com uma pistola na mão. Por quê? O Cardoso está indefeso. Agora, no caso de indefeso, é incansável, né? Então, por exemplo, é aquele caso. Vamos pegar, Matheus está na escolinha de futebol, Matheus está na aula de inglês, Matheus está no preparatório. Você faz o que mais, Matheus? Pô, nada, o cara faz coisa pra caramba. Tu tá entendendo? Aí o que acontece? Dá até pra dar um desconto, né? Assim, se o Matheus falar assim, hoje eu não vou pra aula porque eu tô cansado, né? Mas assim, por quê? O cara é incansável. Nesse caso aqui, a gente tá numa situação de que é indefeso. Praticamente ninguém fala isso, né? Mas para ter uma ideia de parônimo. Aí vamos lá. Infligir e infringir. Infligir tem a ver com aplicar pena, né? Ou seja, esse aqui está infligindo. No caso, infringir tem a ver com transgredir e desrespeitar. Tem a ver com a infração, né? Fulano, ele infringiu a lei. Intimorato, destemido, valente. Intemerato, íntegro, puro, incorruptível. Mandato, procuração. Fulano tem um mandato, né, de 4 anos. Mandado, tem a questão de ordem judicial, ou um mandado de busca, né, para prender a Gabriela. Então vamos lá. Pleito, disputa, demanda, eleição, preito, homenagem, sujeição, dependência. Precedente, antecedente, procedente, proveniente, oriundo. Então vamos supor, digamos que eu tenha autorizado o Leonardo Miguel a tocar funk proibidão aqui sem o fone enquanto a gente tem aula. Aí, digamos que o Azaf queira também colocar o pagodinho do Catinguelê. Aí eu falo assim, não, o Azaf não pode. Ué, mas o Carlos estava escutando o Miguel, o Carlos não, o Carlos é o cara que abriu o gato da vovó. O Leonardo Miguel, poxa, ele estava escutando o funk proibidão, né? Percebeu a situação? Né? Então, observem bem a realidade de precedente. O precedente tem a ver com o antecedente. O Azaf vai sentir no direito que é um precedente para ele poder ouvir o Catinguelê aqui no som alto, atrapalhando a nossa aula. Entendeu? Aí, nesse caso, nem sei se ainda existe esse grupo. Aí, ainda existe Catinguelê? Não? Ah, então tá bom. Não, perguntem em casa. Então, não, perguntem não. Ela vai pesquisar? Então, vamos lá. Aí, voltando para cá. Deixa eu ver aqui. Procedente já tem a ver com proveniente, né? Digamos. De onde você procede. Qual é a sua procedência? Percebeu? Digamos, ainda existe? Então, Catinguelê ainda existe, gente. Quem quiser escutar. Voltando aqui. Por exemplo, vamos pensar, não sei quem aqui compra celular usado. Eu compro porque é mais barato, né? Aí eu tô até para comprar um porque o meu não tem NFC para validar o Rio Card, né? Você usa para fazer pagamentos, essas coisas assim, o meu não tem. Aí eu devo comprar um celular só por causa disso, que eu posso resolver as coisas com ele, monetariamente. Aí nessa situação eu vou comprar um celular usado. Só que qual é a procedência? Ele é mais barato? Mas qual é a procedência? Deu para entender? Porque você comprar uma coisa que foi roubada, você incorre num crime de receptação. Tudo bem que aqui é o Brasil, mas vai que de repente eu incorro no azar de nesse dia a justiça, a lei, a ordem funcionarem para mim. Isso acontece, né? Então, aí vamos lá. Precedente e procedente. Prescrever e proscrever. Então vamos lá, prescrever, ordenar e determinar. Isso aqui foi prescrito. Então há uma prescrição. Faça isso, não faça aquilo. Vamos supor que de repente há uma norma. Na casa do Rodrigo, todo mundo que come lava a louça que usa. Há uma prescrição ali.
Terminou de comer, sujou, lavou. Há uma prescrição. Agora, proscrição já tem a ver com outra situação. No caso, enquanto prescrever é ordenar e determinar, proscrever é condenar e expulsar. O proscrito, né? Ou seja, o seu condenado, meio que assim, você não vai passar nisso aqui, cara. Entende? Então, se você tiver, de repente, no período de adaptação e o sargento estiver te chamando de proscrito, já sabe que não é coisa boa. Então, vamos lá. Enquanto prescrição tem a ver com você ordenar e determinar, proscrição tem a ver com condenar e expulsar. Recreação, diversão, recriação, tem a ver com o ato de recriar. Então, vamos lá. Daqui a pouco nós vamos para o recreio, nós vamos recrear, nós vamos nos divertir. Agora, a recriação tem a ver com o seguinte: olha, eu estraguei esse brinquedo aqui, mas eu vou recriá-lo, eu vou refazê-lo. Deu para entender a diferença? Então vamos lá. Não são palavras homônimas, são palavras parônimas, porque elas não têm a mesma grafia nem a mesma pronúncia, digamos assim. Então vamos lá. Retificar e ratificar. Isso eu não erro mais, mas eu já errei muito. Né? Oi? Se eu falar nós, vai se referir, errado? Nós vai sim. Bem, hoje em dia, se nós considerarmos a variação linguística, nós diríamos que não está errado, mas está inadequado no ambiente em que você está falando. Por exemplo, estamos no ambiente escolar. Aqui nós vai recrear é inadequado. Agora, se você tiver lá, né, no pico do Morro do Morcego Seco, dançando o Salve da Quebrada, tu tá entendendo? Aí nisso, aí tá lá a novinha dançando, né? Como é que é? Um corte americano, bigode fininho, né? Aí tu fala, nós vai recrear, embora possivelmente ela não vai saber o que significa recrear. Então, nesse caso, né, claro, né, ela vai atrair você vai achar ela bonita, mas possivelmente ela não sabe o significado dessa palavra, né? Aí nesse caso, em relação a isso, eu falei possivelmente, tá, gente? Eu não falei provavelmente. Então, em relação a isso, até porque tem muita filhinha de papai que gosta, né, eu vou usar o jacarezinho para amarrar o bracinho dela, né, o taco de beisebol para quebrar o braço dela. Tem muita menina, filhinha de papai, que gosta de ser tratada desse jeito, mas aí é problema de cada um. Então, nesse caso, até que some, né, e começa a botar placa de procuras, fazer o quê, né? Afinal, namorar o servente de pedreiro não dá ibope, né? Então, vamos lá. Aí, nesse caso, continuando aqui, a gente, por exemplo, tem mas percebeu, Leonardo Miguel, a questão da variação linguística? No meu tempo, isso aí estaria errado. Nós não podemos falar, nós não pode, porque aqui é uma escola, tá entendendo? É onde tem o problema do todos, todas e todes. Deu para entender assim? Poxa, numa escola, bom dia a todos e todas, é complicado. E numa escola falar todos, todas e todes, poxa, gente, sabe? Aí o que acontece? Ilo, dili, né? Tá beleza. Então vamos lá. Continuando aqui, retificar e ratificar. Eu confundia, né? Depois que eu comecei a dirigir, eu percebi a diferença, né? Que tem a retífica de motores, né? Você vai estar, de certa forma, corrigindo algum problema. E ratificar tem a ver com confirmar. Eu ratifico isso que foi falado pelo Leonardo Miguel, entendeu? Aí, deixa eu ver aqui, soar e suar. Gente, esse aqui, muita gente ainda erra, né? Por exemplo, como é que eu posso dizer? Eu não suei, né? Não, cara, não suei, não suei, né? Então, quando você está suando, você sua, não soa, entende?
E quando você está emitindo som, aí sim, soa. Soa tem a ver com soar, com som. Sua tem a ver com soar, suor. Percebeu? E aí, sortir e surtir. Surtir tem, lembra? Surtir efeito. Surtir tem a ver com resultar. Sortir tem a ver com prover. Aí, vamos lá. Tráfego e tráfico. Tráfego tem a ver com trânsito. Tráfego tem a ver com comércio ilícito. A palavra é parecida, mas tráfego não tem nada a ver com percurso. Tráfego não tem nada a ver com transporte. Tráfego não tem nada a ver com fluxo ou com trânsito. Entende? Tráfego tem a ver com comércio ilícito. Vamos supor que, de repente, aqui na escola haja uma proibição. Você não pode vender alguma coisa aqui. Venda de doce, disso ou daquilo é só na cantina. E aí, né? Aí, de repente, suponhamos que a Sofia venha vender bala de coco aqui para juntar um dinheiro para comprar o iPhone dela. Aí o que acontece? Tá ela vendendo bala de coco aqui. Seria um tráfico. Perceberam? Por quê? Porque é um comércio ilícito, é um comércio proibido. Claro, não no nível de crime. Tá dando para entender a ideia? Né? Aí, por exemplo... Mas esse comércio de certa forma, né? Por exemplo, o que seria o tráfico de influência? Né? Você está pagando para ter algumas informações que você não tem direito a ter acesso. Então, o tráfico tem a ver com assim, você está comprando algo proibido. Entende? Você está... É um comércio que não é permitido. Deu para entender? Então, no caso, o tráfego não. O tráfego tem a ver com o quê? Com o fluxo, com o trânsito. Aí, vadear e vadiar. Vadear, atravessar um rio a pé. Vadiar, ficar à toa. Entende? Vultoso, volumoso, vultuoso, inchado. Então, tem palavra que eu prefiro não usar. Por dois motivos. Eu posso falar errado, eu posso escrever errado e a pessoa pode entender errado. Deu para entender? É que nem eu estou dando aula sobre pronome possessivo para minha turma de 7º ano. Entre usar sua e seu, eu prefiro dele e dela. Para mim é melhor. Porque, imagina, eu vou dizer assim, pensa na cena, né? Eu falo assim, a Larissa está escovando o seu cabelo em plena sala de aula. Seu cabelo, cabelo de quem? Eu prefiro dizer, ela está escovando o cabelo dela. Porque escrevendo no texto, ela está escovando o seu cabelo. Entende? Seu cabelo pode ser cabelo dele, pode ser cabelo dela, pode ser cabelo você. Porque você, embora seja um pronome de tratamento equiparado a tu, mas é um pronome de tratamento conjugado em terceira pessoa. Vocês entenderam? Percebeu, Matheus, o que eu falei? Mas pode explicar se eu perguntar? Mais ou menos? Então explique, por favor. Não? Então não pode, né? Mas entendeu? Tá certo. Então, nesse caso, desculpa, é só para deixar ele com trauma. Toda vez que ele for conversar com alguém, ele vai me perguntar alguma coisa. Então, pessoal, falamos sobre sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos.